As 5 formas para ser mais eficiente no trabalho cientificamente provados são priorizar tarefas, estabelecer metas e prazos, fazer pausas regulares, automatizar tarefas repetitivas e aprender a dizer não. Agora, por que isso funciona e como aplicar isso na prática no seu trabalho? Vamos começar com a priorização de tarefas. É essencial identificar quais são as nossas prioridades, porque isso faz com que a gente possa focar os nossos esforços no que realmente vai trazer resultado pra gente, diminuindo bastante assim a chance da gente procrastinar. E 2 técnicas que podem te ajudar bastante nesse ponto é a matriz de Eisenhower, para poder definir quais são as tarefas importantes e urgentes, e o método Pomodoro, que é uma forma mais específica de fazer as tarefas. A matriz de Eisenhower é como se fosse um gráfico, no qual tem um eixo Y e o eixo X. O eixo Y pode ser o grau de urgência que cada tarefa tem, e o eixo X é o grau de importância que cada tarefa tem. Se a tarefa for importante e urgente, é muito importante que a gente faça ela o quanto antes. Se a tarefa for importante, mas não for tão urgente assim, a gente precisa agendar ela para fazer uma outra hora. Se a tarefa for urgente, mas não for importante, a gente delega ela para uma outra pessoa. E no caso, se a tarefa não for nem importante nem urgente, a gente simplesmente elimina ela. Quanto ao método Pomodoro, é uma forma que a gente organiza o nosso tempo para fazer as tarefas. Normalmente são intervalos entre 25 minutos de foco total e 5 minutos de descanso. A gente faz isso 3 ou 4 vezes, na próxima vez tem um descanso maior, um descanso normalmente de 20 minutos. Os tempos aqui eles podem ser alterados, dependendo do seu grau de atenção, do seu grau de foco, mas o método Pomodoro tradicional é o de 25 e 5, que é o mais recomendado para se começar. E depois pode ir alterando, se caso você vê que você pode ficar focado por mais tempo. Mas aqui o importante é, fique focado por um tempo e tenha uma pequena pausa. Isso faz com que a sua energia se renove a cada ciclo do Pomodoro. E um exemplo para isso, imagine só um pesquisador, um cientista. Ele tem 2 tarefas para poder fazer. Uma tarefa que é a análise de dados, ele precisa analisar esses dados para entregar um relatório para o chefe dele, e o outro é responder os e-mails. A análise de dados é muito importante que ele faça e é urgente, porque é uma tarefa que é para entregar o quanto antes, se possível até amanhã. E responder e-mails é uma tarefa que é importante sim, mas não é tão urgente. Ele pode deixar isso para uma outra hora. Então, nesse caso, é essencial que ele faça primeiro a análise de dados e deixe a parte de responder e-mails para depois. E com isso vai se colocar no método Pomodoro as tarefas que ele tem para fazer. A análise de dados vai para o método Pomodoro, vamos supor que demora 1 hora para ele fazer, então ele pode fazer em torno de uns 2 ciclos. Então ele fica 25 minutos fazendo a análise de dados, descansa 5, depois ele faz mais 25 minutos dessa análise. Depois ele descansa mais 5, aí que ele vai responder os e-mails por 25 minutos. Vamos supor que demore 25 minutos para poder responder os e-mails dele. Dessa forma ele pode organizar suas tarefas de maneira que fique um progresso contínuo e ele não fique tão sobrecarregado da tarefa. Agora vamos falar sobre definir metas e prazos. Isso é essencial porque além de dar um senso de propósito pra gente, um destino para ser alcançado, um caminho para ser seguido, isso pode também diminuir a nossa procrastinação, porque já que a gente tem um destino claro, então fica muito mais simples de ir, porque depois que a gente sabe qual é o destino, é simplesmente a gente sair do nosso lugar e começar a andar. E com isso pode aumentar também a nossa disciplina, por conta do mesmo motivo da nossa procrastinação diminuir. E quanto a definir prazos também é essencial, porque dá um senso de urgência pra gente, porque o ser humano tem uma tendência natural de adiar as coisas sempre para depois. Então, com um prazo definido, a pessoa tem menos chance de adiar essa tarefa e faz ela o quanto antes para entregar no prazo. Ter metas mal definidas pode atrapalhar bastante a gente, porque isso dispersa demais a nossa atenção, por conta de a gente não fazer as tarefas que são essenciais para ser feitas. Então a gente vai colocar nossa atenção em outras tarefas mais subjetivas, que não vão levar a gente diretamente para o nosso objetivo. Além também de diminuir bastante a nossa motivação, por conta de a gente estar fazendo as tarefas e não chega em lugar nenhum. E como que a gente pode construir boas metas? Um método muito bom também é o método SMART, a metodologia SMART. Eu falo mais bem especificamente dela aqui nesse card, então se você quiser dar uma olhada lá, beleza? Mas resumidamente, a gente divide o nosso objetivo em 5 partes, ou a nossa meta em 5 partes. Ele precisa ser específico, o mais específico possível, sabendo exatamente o que precisa ser feito. Ele precisa ser mensurável, precisa dar para medir de alguma forma, pra gente poder ter uma noção de como está sendo o nosso progresso em direção à nossa meta, nosso objetivo. Ele precisa ser atingível, não pode ser impossível de ser realizado. As metas precisam ser relevantes aos seus objetivos, ou seus objetivos relevantes com o seu plano de vida. E também precisa ser temporal, precisa ter um prazo para ser entregue essa meta, por conta da nossa tendência natural de adiar as tarefas. E para poder ilustrar isso, vamos voltar lá no nosso exemplo do cientista e vamos supor que ele queira construir uma vacina contra algum tipo de doença por aí. Os passos que ele precisa seguir vão ser esses: identificar a meta principal, que no caso aqui é construir uma vacina contra uma determinada doença em específico, quebrar em metas menores, ou seja, fazer um tempo de pesquisa, fazer um tempo de
planejamento, fazer um tempo de testes e um tempo de ensaios clínicos, por exemplo. Ele precisa também atribuir um prazo para poder realizar essa meta, ou seja, vamos supor que ele precisa fazer isso tudo em 2 meses de trabalho. Então ele precisa ter um prazo bem definido para fazer essas coisas. E ele precisa definir critérios de sucesso também. Vamos supor que, já que ele está fazendo uma vacina, o critério de sucesso é funcionar em pelo menos 2 cobaias. E dessa forma ele pode mensurar mais o objetivo dele. É aí que entra o M do SMART, lembra? Se você quiser aprender mais sobre como construir boas metas, além de vários outros assuntos relacionados à produtividade, eu deixei para você o nosso e-book A Semana Produtiva. Ele está aqui no primeiro link da descrição, então corre lá para dar uma olhada, beleza? Fazer pausas regulares pode até parecer contraintuitivo, porque afinal de contas a gente quer fazer todas as tarefas o mais rápido possível. Então por que a gente vai ter que fazer pausas enquanto estamos cheios de tarefas para poder fazer? A mente e o corpo humano têm limites de resistência, assim como qualquer outro animal. E trabalhar por longos períodos de tempo, isso pode ocasionar em fadigas mentais e físicas também, o que diminui drasticamente a nossa produtividade, porque ninguém consegue ser produtivo, entregar o máximo de si se estiver morto de cansado. O descanso é como se fosse um carregador, ele carrega as nossas energias, além de aumentar nossa concentração e diminuir bastante nosso estresse, deixando a gente mais produtivo no nosso dia. E algumas técnicas pra gente colocar isso de fato no nosso dia a dia é através mesmo do método Pomodoro. O método Pomodoro é um deles. Uma outra coisa importante é que as pausas sejam ativas, ou seja, a gente não vai parar simplesmente fazer tudo. Vamos supor que a gente trabalha mais com a nossa mente, então nessas pausas é bom que a gente faça algum exercício físico, fazer algum alongamento, dar uma pequena caminhada. Já se a gente faz mais serviço braçal, mais serviço físico, então a gente precisa focar nesses 5 minutos uma coisa mais mental, pegar algum jogo para fazer, um jogo de tabuleiro, se você sabe montar um cubo mágico também, então é importante que use mais a mente nesse ponto. Então basicamente aqui, se você usa mais o corpo físico para poder fazer as suas tarefas, então o descanso vai ser mais mental, e se você usa mais a mente para fazer suas tarefas, o descanso vai ser mais físico. O descanso visual, outra coisa também muito importante, você fica mais trabalhando no notebook, por exemplo, nesses descansos tente olhar para longe da tela, mesmo que você não possa sair do seu escritório onde você está trabalhando, pelo menos dá uma olhada em outra coisa, foca o seu olho numa caneca que tiver lá, numa caneta, qualquer coisa. E voltando lá para o nosso exemplo do cientista, enquanto ele está desenvolvendo a sua vacina, ao invés de ele ficar horas a fios lá pesquisando, procurando por antígenos, de vez em quando ele para um pouco o que está fazendo e vai lá fazer umas flexões, dá uma olhadinha no celular, tem uns pequenos descansos para poder sempre voltar mais ativo no próximo ciclo do Pomodoro. Automatizar tarefas repetitivas também é essencial para poder aumentar nossa produtividade, por conta que isso nos permite investir mais tempo na parte criativa do que da nossa tarefa que estamos fazendo, do que a parte mais operacional. Automatizar tarefas repetitivas nos permite dar mais atenção para as tarefas que vão exigir mais a nossa criatividade, análise e tomada de decisões. Sem falar também que quando a gente automatiza, se a gente está falando sobre automatizar, a gente vai entregar o nosso serviço para algum tipo de automação, algum tipo de robô ou inteligência artificial. Então esse serviço vai render mais, por conta de que um robô, se quiser, ele trabalha 24 horas por dia e sem descanso. Então é muito eficiente por conta disso, além também de diminuir bastante os erros que se cometem no trabalho, por conta de que os erros no trabalho acontecem mais por fatores humanos do que de máquinas. Então aumenta bastante assim a qualidade do trabalho que é realizado naquele momento. E algumas ferramentas que você pode usar são algumas planilhas, IAs ou algumas outras ferramentas que vão te ajudar em um objetivo específico que você tem no seu negócio. E se você quiser saber outras ferramentas que podem te ajudar também, eu deixei um vídeo aqui no card para você dar uma olhada, beleza? E de novo, pro nosso exemplo do cientista que está fazendo essa vacina, ele precisa automatizar as tarefas dele também. Então ele coloca todos esses dados nas inteligências artificiais. Enquanto as inteligências artificiais vão compilar todos esses dados e trazer um resultado mais favorável para ele, ele vai fazendo os testes lá dele no laboratório, uma coisa que exige mais da criatividade dele mesmo. Aprender a dizer não é uma outra coisa muito importante que muitas vezes é subestimado pelas pessoas. Estabelecer limites nos permite focar no que realmente importa, deixando a nossa energia mirada para uma coisa que realmente vai trazer resultados pra gente. Quando a gente fala assim para uma tarefa que não faz tanto sentido pra gente, então a gente foca em umas tarefas que são secundárias aos nossos objetivos, deixando nosso foco dispersado, porque a gente não vai estar focado nos nossos planos, mas sim numa outra coisa que uma pessoa falou pra gente fazer. Mas falar não é uma tarefa tão simples assim de fazer, então como que você pode fazer isso de uma forma mais construtiva e assertiva? Quando for falar não pra alguém, justifique com as suas prioridades. Isso daí é uma forma que a pessoa provavelmente vai entender. Então você fala, eu não posso porque eu tenho que fazer isso, que vai ser muito importante pra mim. Então se a pessoa realmente gosta de você, ela vai entender por que você não pode ir. E se a pessoa não entender, então é uma pessoa que provavelmente não vale tanto a pena da gente realizar essa tarefa pra essa pessoa. Uma outra estratégia para poder falar não com mais facilidade é oferecer
oferecer uma outra alternativa para essa pessoa, porque afinal de contas você vai estar mostrando uma boa vontade, que você realmente quer fazer isso, mas não pode naquele exato momento. Ou seja, se a pessoa chamar você para sair hoje, mas hoje você tem algumas coisas para fazer, então fala: não, eu não posso ir, mas em outro dia eu posso ir. Dessa forma vai mostrar que você quer ir com a pessoa, mas não pode ir naquele exato momento. Uma outra forma também é usar uma comunicação que não seja violenta. Vai falar um não mais sentimental, uma coisa que vai mostrar mais suas necessidades, que você realmente precisa, meio que entender o lado do outro. Dessa forma a pessoa provavelmente vai entender também. Ao invés de a gente falar: não, eu não vou fazer isso que você quer que eu faça, a gente pode falar: não, eu não posso fazer isso que você quer que eu faça, pelo menos hoje eu não posso, mas quem sabe um outro dia, numa outra oportunidade eu posso fazer pra você. Então dessa forma é mais assertivo de falar não também. E para ficar mais claro, nosso exemplo do cientista, enquanto ele tá lá construindo a vacina dele, o chefe dele pede para ele fazer um outro projeto descorrelacionado à vacina. Então ele chega pro chefe dele e fala que atualmente ele não pode fazer por conta que ele está realizando uma vacina que vai ser muito importante para as pessoas. Então ele vai precisar adiar esse projeto para um outro dia, uma outra oportunidade, quando finalizar essa vacina. Então dessa forma o chefe dele provavelmente vai entender o lado dele também. Mas você sabia que para poder ser mais eficiente no nosso trabalho, a gente tem uma vilã que é muito comum também, que é a procrastinação. Então se você quiser, assista o vídeo ao lado que eu vou falar especificamente sobre procrastinação, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui!